Linda. Bom dia. Bom dia, como está esse sábado de vocês? Como vocês estão? Vamos terminar as lives sobre propósito hoje. Vamos falar o que acontece com a gente se a gente vive desconectado do nosso propósito. Vou esperar vocês entrarem, me contem de onde vocês são, o nome de vocês, de onde vocês são. Tem alguém aqui de Floripa assistindo a live ou não? Gente, tá meio ruim porque eu tô sem tripé, tá? Ainda com o meu tripé quebrado. O outro também tá quebrado. Mas acho que tá ruim de me ver assim. Vamos ver. Acho que é que vai pesando o celular e vai caindo. Espera aí que a gente vai achar um jeito. Vamos ver. Eu acho que agora sim, né? Como vocês estão, gente? Contem de onde vocês são. Tem alguém de Floripa ou do Rio Grande do Sul? Falem aí comigo. Bom dia para quem tá entrando agora na live. Para quem assistiu ontem, já estou recuperada da garganta, quase 100%. Da minha dor de cabeça também, graças a Deus foi só um dia. Já posso falar normal com vocês hoje, já posso interagir. Obrigada aí todo mundo que tá mandando presentes, cafezinhos. Gente, hoje a gente vai falar o que acontece com a gente se a gente fica desconectada do nosso propósito, tá? Se nós ficamos desconectados do nosso propósito. Ontem e antes de ontem eu trouxe para vocês a visão do que é o propósito, que existe o propósito coletivo, né? Que apesar de ser individual, é um propósito que todos nós temos, que é igual para todo mundo, que todo mundo tá nesse mesmo processo, nesse propósito. Também falamos. Bom dia, gente. Bom dia quem tá entrando. Ó, tem alguém do Paraná. Acho que é a primeira vez que tem alguém do Paraná aqui nas minhas lives. Bom dia. Bom, vamos continuar. Então, já falei para vocês do propósito coletivo, já falei do propósito que é individual e que é único para cada um, que é o nosso servir, tá? Que é a maneira com que a gente veio servir as pessoas para aprender, para evoluir, para nos melhorarmos como pessoa, como ser humano, também no meio profissional, com a família, para melhorarmos como um todo. Tá? Então, dentro desses dois propósitos, eu expliquei para vocês também como que a gente se conecta com esse propósito. E aí a gente vai acessar quem a gente já foi, a nossa criança interior que a gente chama. A nossa criança já sabia o que ela queria fazer, o que ela queria ser, como que ela queria servir as pessoas. Se a gente for analisar as brincadeiras que a gente tinha quando a gente era criança, como a gente interagia com os nossos coleguinhas, nossos vizinhos, amigos que a gente brincava, né? Quem era menina e brincava com a boneca, com a Barbie, podia fantasiar aquele mundo dela. Será que era em casa? Será que era trabalhando? Eu expliquei para vocês, né, que resgatando as minhas memórias, eu comecei a lembrar que a minha Barbie, a Barbie que me representava, ela sempre trabalhava, então ela tinha o lugar de trabalho dela, o escritório dela, enfim, o computador. Então, a gente já cria essa realidade desde pequeno, porque a gente já vem sabendo o que a gente quer fazer. Só que acontece, com a interferência externa, né, as verdades, as crenças das pessoas à nossa volta, o que os nossos pais acreditam que é certo pra gente, o que os nossos coleguinhas falam que é certo, o que os nossos melhores amigos diziam que era bom de profissão ou não, o que a gente começou a acreditar através da cultura, da mídia, que era bom pra gente ou não, as pessoas que a gente ouvia. Então tudo isso faz com que a gente fique conectado nesse propósito ou se desconecte. Porque muitas vezes a gente leva as crenças dos outros achando que aquilo vai servir pra gente também, e na verdade essas informações acabam nos desconectando dessa essência de propósito que a gente já veio e já sabe que a gente tem. Então o importante é a gente se conectar. Isso tudo eu tô fazendo um apanhado, gente, do que a gente falou na live 1 e na live 2 sobre propósito, tá? Mas aí o que acontece? O importante é a gente se conectar com essas informações. A gente começar a acessar quem a gente é de verdade, voltar nas nossas memórias, nas informações da nossa criança interior,
nas informações dos nossos pais, analisar a vida dos nossos pais ou criadores, cuidadores, dos nossos familiares, como que eles interagem com a vida deles. Ah, será que o meu pai e a minha mãe realmente vivem como se eles estivessem vivendo o propósito deles? Será que eles vivem amando o que eles fazem? Será que as pessoas que eu mais gosto, meu padrinho, meu primo, eles também têm essa conexão? Ou eles são desconectados também? E aí, vendo tudo isso, você consegue se conectar com o teu propósito. E agora a gente vai falar sobre como e o que pode acontecer. Bom dia! Ó, tem uma galera de Manaus também. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo que tá entrando. Estamos falando de propósito hoje, tá? E eu vou falar para vocês agora, neste momento, o que acontece se a gente vive desconectado desse propósito a vida inteira. E aí vocês vão poder analisar até as pessoas à volta de vocês. Vão poder perceber se essas pessoas estão conectadas ou não estão, tá? Bom dia, Eliane. Bom dia a todo mundo que tá entrando na live, tá? Gente, beijo pra vocês. Vamos ficar aqui até o final para assistir sobre o propósito. Vamos conectar com isso então. O que pode acontecer com a gente se a gente passa a vida inteira ou se a gente passa um tempo desconectado do nosso propósito? A primeira coisa é que você vai ter uma sensação de vazio, tá? Aquele vazio que nada preenche. Muitas pessoas acabam tentando suprir esse vazio, suprir ele, assim, fechar ele com coisas externas. E aí a gente acaba indo para ou consumo excessivo ou alimentação excessiva, sabe? Compulsão alimentar, coisas que acabam saciando esse vazio, fazendo com que a gente esqueça que esse vazio existe por um tempo. São os prazeres momentâneos, né? Que a gente fica amortecendo esse vazio, mas na verdade esse vazio tá dentro da gente. A gente vai vivendo o dia a dia e não consegue se sentir realmente satisfeito, não consegue ver que a nossa vida tá andando, parece que a gente está estagnado, parece que a gente faz, mas aquilo não sai da gente, aquela sensação não sai da gente. Por quê? Porque esse vazio, ele só vai ser suprido quando você realmente estiver alinhado com o que você veio fazer. Quando você realmente estiver conectado com essa essência do seu servir. Quando você está vivendo o seu dia, fazendo algo que você não sente que aquilo realmente ressoa com a sua alma, ressoa dentro de você, a tendência é que você realmente se sinta vazio. Agora, se você viver o seu dia conectado com o que você veio fazer, você vai sentir esse preenchimento, você vai sentir essa alegria, você vai sentir essa satisfação e você vai ter o retorno disso também. Você vai ver que você está realmente contribuindo, que aquilo ali realmente faz sentido para você. E isso dá essa sensação de preenchimento. A gente começa a se sentir, meu Deus, eu realmente tô fazendo o que eu vim fazer, sabe? Dá uma tranquilidade, uma paz interior. Então, a primeira coisa que vai te acontecer, e isso até é um sinal para você perceber, é esse vazio. Percebe se esse vazio, às vezes a gente sente esse vazio por outros motivos, tá? Mas percebe se esse vazio tá ligado com o que você tá fazendo, com o que você ou não tá fazendo. Às vezes, para vocês identificarem melhor, a gente tem pensamentos do que a gente gostaria de estar fazendo. Só que a gente não deixa muito esses pensamentos virem à nossa mente por vários motivos, né? Por medo, por angústia, por ansiedade. Mas, no fundo, a gente sabe, eles vêm às vezes. Vem aquela vontade, eu gostaria de estar vivendo de tal jeito. Eu gostaria de estar trabalhando com tal coisa. Eu gostaria de estar conectado com aquilo ali. E eu não tô. Aí, ou então, quando você tá indo pro trabalho, e aí você já se sente, ai, que saco, eu tenho que ir trabalhar hoje. Ai, que saco, eu tô louca, é segunda-feira, mas você tá louco que chegue na sexta. Porque daí na sexta você não vai precisar sentir esse peso de não estar fazendo o que você tá fazendo 5 dias na semana. Você não vai precisar sentir esse vazio. Então, por isso que muita gente chega na segunda, chega na terça, já tá esperando pela sexta, porque a sexta é o alívio, né? Os final de semana é o alívio. Mas o ideal, e quando você está conectado com você e com seu propósito, é que você passe a semana fazendo o que você gosta. E aí você nem percebe se é segunda, se é sábado, se é domingo. Às vezes você vai até se propor de trabalhar no sábado ou no domingo porque você ama fazer aquilo, porque você gosta daquilo. Não é nem pelo dinheiro que você vai receber, mas é porque aquilo nutre a tua alma, nutre o teu interior, você se sente preenchido.
Então, quando você se alinha ao seu propósito, você evita, você não precisa sentir, você não precisa não é essa palavra, você não sente mais esse vazio, você sente a completude, tá? Tem alguém aí que sente esse vazio? Tem alguém que vai trabalhar e não gosta? Eu já falei para vocês aqui, eu dei o meu exemplo de quando eu trabalhava com a físio. Por muito tempo eu gostei. Muito tempo, alguns anos, né? Porque eu não trabalhei tantos anos assim. Me formei, trabalhei alguns aninhos e já virei terapeuta, já fiz a transição de carreira. Mas teve um momento ali, na faculdade, eu já sabia que muita área da físio não era para mim, que eu não gostava, né? O hospital não era para mim. Os 2 anos que eu fiz estágio no hospital foram os piores anos da minha vida, porque era muito. Eu não tenho esse tato de conseguir olhar todo aquele sofrimento das pessoas que estão ali e não levar isso para mim, sabe? Não, então eu não conseguia lidar com isso, eu sabia que aquilo não era para mim. Tinha outras áreas da física que eu também via, neuro e tal, não era para mim. Só que eu ainda achava que eu podia, né, isso no finzinho da faculdade, que eu podia ir para outra área, que era da educação postural, porque sempre gostei, eu fiz ginástica olímpica e rítmica por muito tempo da minha infância. Então eu gostava dessa questão de alinhamento, de exercício. Então, por algum motivo, eu não queria pensar a realidade sobre o meu propósito e eu fui indo, fui deixando me levar. E aí, em algum momento, depois de já trabalhar mais de 2 anos com a físio, só físio, eu percebi que não era aquilo. Só que aí eu tive que passar por esse processo de aceitar que não é aquilo, né? Porque eu ia trabalhar fingindo que eu estava feliz. Só que, na verdade, quando eu saía de casa e quando eu voltava para casa, eu sabia que eu não estava. Eu sabia que não era mais aquilo. Aí eu estava ali, agarrada naquelas pessoas que eu adorava, que eu atendia, que são as minhas pacientes, não são mais minhas pacientes, mas são minhas amigas, as pessoas que eu conheço, que eu até interajo assim nas redes sociais e tudo até hoje. Então eu fiquei apegada àquilo, eu não queria enxergar que meu propósito não estava ali. Então, muitas vezes a gente passa por isso, a gente fica fingindo essa felicidade, a gente fica fingindo que tá tudo bem, mas na verdade a gente sabe que não tá, porque quando a gente vai trabalhar, a gente já vai cansada, a gente já vai, eu não acredito que eu tô indo, eu não acredito que eu tenho que atender desse jeito, eu não acredito que eu tenho que fazer isso, eu não quero, né? E aí, o que é a minha sugestão? Aceite que você não quer, porque se a gente não reconhece algo, a gente não consegue mudar. Isso eu falo para todas as minhas pacientes, tá? Isso foram processos que eu vivi também, em todas as terapias. Às vezes eu enxerguei coisas que são bem negativas, que eu considero, né, que são ruins em relação à minha infância, as coisas que eu passei, aos meus traumas. Só que eu precisei enxergar aquilo ali. Em algum momento eu precisei reconhecer que aquilo aconteceu, que aquilo existiu, para que eu pudesse liberar. Então, reconheçam que isso existe. Se vocês estão vivendo nesse momento que vocês se sentem vazios, que vocês se sentem desconectados do que vocês gostariam de estar fazendo, ainda que vocês ainda não tenham se conectado com o que vocês querem estar fazendo mesmo, com esse servir, esse propósito, mas assumam, se é o momento de vocês, é claro, assumam que não é o que vocês querem, o que vocês estão fazendo hoje. Porque se vocês não chegarem nesse momento de assumir, vocês não vão poder fazer o outro passo. Vocês não vão conseguir ir adiante. Vou dar o meu exemplo de novo. Eu precisei, em algum momento, olhar para a minha paciente que eu estava atendendo, reconhecer que era ela que eu gostava, que era dela que eu gostava de atender. Ela era muito grata a mim, porque na época ela tinha problema de coluna, ela tinha hérnia de disco, mais alguma coisa, ela não conseguia sentar. Só que ninguém identificava de fato o que ela tinha, os exames não eram conclusivos. Mas, pelos sintomas, eu fui tratando como hérnia de disco e ela melhorou em 3 meses comigo. Parou de tomar medicamento, foi tudo muito rápido. Então, foi uma paciente que ficou comigo 2 anos e que ela era muito grata a mim. Aí, eu atendendo ela, eu precisei parar naquele dia e reconhecer assim, é essa gratidão dela que eu gosto. É essa sensação de poder continuar ajudando ela que eu gosto. Mas não é atender que eu gosto. Aí eu precisei assumir para mim, não é mais a físio. Não é mais. Foi por um tempo, talvez, mas agora não é mais. Então, quando eu cheguei nesse momento que eu olhei, assumi que eu não queria mais aquilo, aí eu comecei a me transformar.
E aí eu comecei a criar coragem. Não, vou encarar as terapias, vou ser só terapeuta. E aí, gente, esse momento vem muito medo, né? Quando a gente tá fazendo essa transição, quando a gente reconhece que o que a gente faz hoje não é o que a gente quer, não tá alinhado com a nossa essência, não tá alinhado com o nosso propósito, não brilha a nossa alma. E aí a gente precisa fazer a mudança. Vão vir os medos, vão vir as angústias, vai vir muito sentimento para resolver, muita coisa vai vir à tona nesse momento. E aí você precisa ir alinhando isso também, porque senão você vai travar, você vai ficar num limbo. Você não vai nem estar fazendo o que você não gosta e nem estar fazendo o que você gosta, você vai estar estagnado. E aí você não vai sair do vazio também. Então é importante todo esse processo. Reconheça que agora você não está fazendo o que você quer. Comece a observar você dentro, o seu interior, o que é que você realmente gostaria de estar fazendo. Busque transformar isso em coisas práticas. Ah, sei lá, gosto de... Agora não me vem nada à cabeça, de cozinhar. Então eu quero ser chefe. Mas eu nem sou formada. Bom, mas então o que eu preciso para ir me alinhando com o que eu quero fazer? Tá? O que eu preciso? Talvez começar a trabalhar no restaurante meio período e fazer uma faculdade mais meio período. E aí você começa a estruturar esse caminho que vai te levar para você conseguir se conectar com o seu propósito. Estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido aí? Então, uma das coisas, primeira, né, que acontece com a gente é a gente viver nesse vazio. Sempre que a gente está desconectado do propósito, a gente vive nesse vazio. Outra coisa, a gente está sempre insatisfeito. Sempre que a gente está desconectado da essência, do propósito, a gente vive insatisfeito. Parece que por mais que você arrume um pouquinho as coisas, você arruma um pouquinho o ambiente que você vive, você arruma um pouquinho as suas amizades, você arruma um pouquinho a relação com a família, mas parece que nada muda de fato. Aquela insatisfação ainda está instalada. É como se você não se sentisse capaz, você não se sente potente, você não sente que tem poder para seguir o seu caminho, porque você realmente não está seguindo. Mas e aí você pode perceber que essa insatisfação, ela só está querendo te mostrar que existe um outro caminho. Ela tá aí, ela tá latente em ti para te dizer, existe um outro caminho. Eu tô insatisfeita, ok, mas eu tô insatisfeita porque eu tô desconectada do que eu vim fazer. Eu tô desconectada desse propósito, desse meu servir. Bom, se eu já sei que essa insatisfação é disso, vou buscar melhorar isso. Vou buscar transformar essa insatisfação, tá? Bom dia a todo mundo que tá entrando, gente. Também tem bastante gente entrando agora. Estão entendendo, gente? Tá? Vou seguir aqui. Então, a segunda coisa é essa insatisfação. E aí você tem que se alinhar com você para reconhecer que essa insatisfação existe e que ela é por causa desse motivo. E aí você começa a alinhar as coisas para buscar essa satisfação. E aí como que a gente faz isso? De novo, tudo que eu falei na live de ontem, conecta com você. Conecta com o que vai te deixar satisfeita. E aí essa sensação vai sumindo à medida que você vai fazendo as coisas, porque a gente só consegue sentir essa sensação de ser capaz de algo, de eu consigo chegar onde eu quero se a gente começa a se movimentar. A sensação não vem antes, tá? E eu sempre falo isso para as minhas pacientes também. Não espere você sentir alguma coisa para se movimentar. Tem uma paciente minha que está em processo de emagrecimento e aí a gente está em função de ela ir para academia, alimentação e tudo, e trabalhando essa questão. E aí eu falo para ela, não espera a vontade de ir para academia, a vontade de fazer exercício para fazer, porque não vem, gente. O sentimento ele não vai vir do nada. Você tem que construir, você tem que ir fazendo isso no dia a dia. Então, se você quer se sentir capaz e potente de chegar onde você quer, comece a construir isso. Mas e como que eu vou construir isso? De novo, volta para dentro de você e primeiro reconhece o que você quer. Qual é realmente o que brilha a minha alma? O que nutre a minha alma, o meu sentir? O que me deixa realmente feliz? O que me deixa
satisfeita quando eu tô fazendo? Qual é o trabalho que eu faria que me deixaria feliz? E agora eu vou trazer até uma partezinha do curso para vocês. Tem curso, tá, gente? Dia 6 e 7 para descobrir e redescobrir o teu propósito. Lá no curso tem uma frase que eu falo que é base sempre, que é: se você não precisasse de dinheiro, o que que você estaria fazendo para trabalhar? Qual seria o seu trabalho? Essa pergunta abriu totalmente a minha visão para o meu propósito, tá? Porque eu parei de me conectar com essas informações externas do que era certo e errado para um trabalho, do quanto eu tinha que ganhar ou não, do que era um bom trabalho financeiramente ou não, e comecei a me conectar com: se eu estiver fazendo o que eu vim fazer, se eu estiver conectada com o que eu vim fazer, o dinheiro vai vir para mim. Então, a questão é: se você não precisasse de dinheiro, se você já tivesse todo o dinheiro do mundo, se a vida não se a gente não precisasse de dinheiro para viver, se o mundo não fosse capitalista, à base de dinheiro, no que você estaria trabalhando? O que você estaria fazendo? Essa é a minha pergunta. E é isso que você tem que se responder, porque é aí que está o teu propósito. É aí que está a raiz para você encontrar o que você gostaria de fazer. E, gente, não limitem, tá? Ontem eu falei isso também. Não limitem e não julguem a resposta que a mente de vocês der para vocês quando vocês fizerem essa pergunta. E o mais importante, coloquem isso no papel, tá? Porque às vezes a gente acha que a gente traz clareza respondendo mentalmente e a gente não traz. A gente traz clareza para nossa mente, porque a gente quer quando a gente põe no papel e olha aquilo, quando a gente escreve e percebe o que a gente está sentindo quando a gente se pergunta e quando a gente responde. Então, faça esse exercício de se perguntar: o que eu estaria fazendo, o que eu gostaria de estar fazendo se eu não precisasse de dinheiro, tá? Aí você vai encontrar muita coisa sobre o seu propósito. Respondendo essa pergunta, você vai trazer muita clareza, tá? E aí você começa a se conectar com isso. Nossa, o que eu gostaria de fazer é ter uma ONG. Bom, mas aí a minha mãe sempre fala que ONG não dá dinheiro, que eu vou passar trabalho, que eu vou estar sempre na escassez, não sei o que, não sei o que. Bom, mas se o que você quer é uma ONG, começa a pensar: bom, então como que eu posso chegar nisso? Como que eu tenho? Começa a pesquisar como funciona uma ONG, começa a construir. Você precisa construir as coisas para que elas vão acontecendo, tá? É tirar da mente, tirar do papel e começar a construir. Tá, mas e como que eu vou construir? Exatamente assim como eu te falei, ó. Se você quer abrir uma ONG, se esse é o sonho da sua vida, tá? Tô dando uns exemplos aqui, se vocês quiserem dizer o que vocês gostariam de fazer aqui, que daí eu vou puxando esse gancho falando sobre vocês também. Eu quero abrir uma ONG. Bom, então eu vou pra internet e eu vou pensar, vou pesquisar, aliás, como que uma ONG funciona, o que precisa para abrir uma ONG. E aí você vai vendo se aquilo faz sentido para você, se realmente você gostaria de trabalhar com isso, você precisa começar a construir, sabe? Começar a trazer para a matéria, sair do campo mental e trazer o que você quer para a matéria, tá? E se você ainda não sabe, falei muito na live de ontem, de antes de ontem, você precisa investigar você, autoconhecimento. Você precisa acessar o que a sua criança gostava de fazer, o que os seus pais falavam sobre propósito, sobre, se não falavam sobre propósito, sobre trabalho, sobre dinheiro. Isso tudo vai te trazendo clareza, tá? Quando eu falo aqui, parece muito abstrato, porque realmente falando porque a nossa mente ela não alcança tudo. Agora, se você sentar, colocar um papel na sua frente, pegar uma caneta e começar a escrever sobre isso, eu tenho certeza que você vai trazer muita clareza para você sobre isso, tá? Então, o que acontece se a gente está desconectado, se a gente está vivendo desconectado, se a gente vive para sempre desconectado do nosso propósito? A gente sente esse vazio, a gente sente essa insatisfação e essa insatisfação ela vai se ramificando em impotência, incapacidade, né? Aquela sensação de eu não consigo, eu não posso. Aí você vai lá e roda o feed infinito lá no Instagram e fica vendo as pessoas viverem vida dos sonhos e você vai ficando ainda mais com essa sensação de sou incapaz, sou impotente, as pessoas vivem uma vida dos sonhos e eu não consigo. Então, desconecta disso, tá? Tá fazendo sentido, gente?
Isso, desconecta disso, realmente. Faz essa dissociação. Você não é esses pensamentos, você não é esses sentimentos. Você precisa se conectar e construir o que você quer viver, tá? Gente, tá fazendo sentido? Mandem um café aí pra mim. Deixa eu entender se vocês estão entendendo. E me contem também, vocês já vivem o propósito de vocês? Ontem eu expliquei pra vocês todo esse meu processo até chegar no meu propósito, né? E eu falei também, bom resgatar isso, que o nosso propósito, ele pode ser servido de várias maneiras, tá? Ele tem várias formas da gente. Vou dar um exemplo bem simples, que é o meu. Eu vim com esse dom da comunicação, então eu falo, as pessoas naturalmente entendem o que eu quero dizer. Naturalmente se conectam com a minha fala, eu sou didática, então eu consigo explicar, só que isso eu não construí isso. Eu posso ter construído com a minha criação, talvez, mas é uma coisa que eu já vim com isso. Então, o meu propósito, ele tá ligado com a comunicação, mas não necessariamente eu precisava ser terapeuta para isso. Eu poderia só ser influencer, eu poderia só ter um canal no YouTube. Então, o propósito vai muito além do trabalho que eu estou executando, tá? É mais a forma, tá? Então, a essência disso. Não sei se agora fez. Não sei se eu ajudei com essa, com esse exemplo ou se eu piorei a situação, mas acho que eu ajudei, né? Então, assim, você pode ter um dom de alguma coisa, tá? Você já veio com aquilo ali, isso tá ligado com o seu propósito, mas você pode usar isso para fazer de outra maneira, não para necessariamente fazer um trabalho específico. Por exemplo, vou dar um exemplo agora, diferente do meu. Você tem o dom de cozinhar. Todo mundo ama a sua comida, tá? E aí você acha naturalmente que você tem que ser chefe ou que você tem que trabalhar num restaurante, que você tem que, enfim, né, que você tem que cozinhar para as pessoas para ganhar dinheiro. Mas e se o seu propósito for o ensinar esse processo? Tá? O ensinar as pessoas que não sabem cozinhar. Então, não necessariamente é uma coisa específica. E também pode ser as duas coisas, né? Você pode trabalhar num restaurante e à noite você faz cursos. Enfim, o que eu quero dizer para você aqui é conectar com a essência, tá? É aquilo que você já faz de melhor, que você gosta de fazer, que é natural para você fazer, tá? Oi, mãe! Minha mãe entrou na live. Mãe, estamos falando de propósito hoje, tá? Do que a gente veio fazer no mundo. Bom dia, todo mundo que tá entrando bastante gente agora. Bom, gente, então, falamos aí do vazio, da insatisfação. O que mais nos acontece? A gente começa a adoecer, tá? E quando eu falo de doença, eu gosto de falar de doença como sintomas, não como doenças, tá? Mas vocês, quando eu falar sintomas, vocês podem entender que é doenças. O que acontece? O nosso corpo, ele dá sinais de que as coisas não estão tão boas, de que as coisas não tão legais, de que não é aquilo ali, que a gente está vivendo desconectado de alguma coisa, da gente, do nosso propósito. Então, por exemplo, ansiedade e depressão, né? Eu não gosto de, e com as minhas pacientes eu também não gosto, eu não gosto de tratar elas como doenças. Para mim, são sinais, são sintomas que teu corpo está dando de que algo não está conectado, de que você está vivendo de uma forma desconectada de você mesma, do que você deveria estar fazendo. Porque foi assim comigo, tá? Quando eu tive depressão, eu vivia totalmente desconectada de mim. Gente, eu não lembrava mais nem o que eu gostava de fazer nessa época, tá? Eu vivia a vida de outras pessoas. Eu vivia uma vida que não era minha. E aí, conforme eu fui me desconectando mais e mais e mais, mais grave foi ficando a minha depressão. Pior eu fui ficando. E aí veio a ansiedade junto, eu quase tive síndrome do pânico. Então, quando eu comecei a retornar para mim, para o que eu gostava de fazer, para a vida que eu gostava de ter, para como eu queria ajudar as pessoas, o servir, e nisso eu trabalhava, tá, gente? E eu trabalhava na físio, e eu era muito boa, e eu tinha muito retorno, as minhas pacientes me agradeciam muito, mas isso não supria, entende? Porque não supre realmente. E aí a gente começa a ficar cada vez mais adoecidas, vamos usar essa palavra, mas mais desconectadas, com mais sinais e sintomas, e o teu corpo vai te mostrando que tem algo errado, e aí você não tá reconhecendo.
Então, quando a gente vive desconectado, sim, a gente atrai essas outras coisas para nossa vida. A gente começa a viver no nosso corpo o resultado dessas insatisfações, desse vazio, dessa desconexão com a nossa essência, com o nosso propósito. Então, nada mais é do que o teu corpo sinalizando: olha para mim, olha pra gente, o que que tu tá fazendo com a gente? O que tu estás fazendo com a nossa vida? Porque tu e teu corpo, tua mente, tudo é um conjunto, né? Vocês não trabalham, você não poderia existir se você não tivesse um corpo. Seu corpo não poderia existir da forma que ele é se você não tivesse dentro dele, se você não tivesse a sua consciência, a sua mente com ele. Então, é um sinal do seu corpo dizendo: acorda, tem algo errado aqui com a gente. A gente precisa mudar isso. A gente precisa se conectar de alguma maneira. E aí você vai trazendo essa consciência, né? De que, bom, existe algo errado comigo. Gente, e aí volta naquilo que eu falei pra vocês. É importante reconhecer, tá? É muito importante. Sem reconhecer que algo está errado, a gente não muda. Então é importante, nossa, tá, eu tô com um problema. Esse problema vai ser resolvido com remédio? Não. O remédio, ele vai remediar. Ele vai te ajudar um pouco, mas ele não vai resolver o teu problema, tá? Quando eu tive depressão, eu fui muito sincera com a minha psicóloga. Na época eu fazia terapia convencional, quando eu tava começando a curar a depressão. E aí eu falei pra ela: eu quero fazer o tratamento, mas eu não vou tomar medicamento. Não me manda para um psiquiatra para me receitar medicamento, porque eu não vou tomar. Eu vou me curar com a terapia, com o yoga, com a meditação, tá? E realmente me ajudou muito, não curei. Aí depois eu fui para essas técnicas que eu trabalho hoje, foi quando eu realmente curei a depressão. Mas todo esse processo foi de reconhecimento e foi de entender, bom, tem algo errado comigo. Eu sei que tem algo errado comigo, só que eu vou resolver dentro de mim. Eu vou passar pelo que eu tenho que passar, aprender o que eu tenho que aprender, despertar o que tem para despertar dentro de mim, me conectar com o que eu preciso me conectar e aí sim começar a mudar isso. E é isso que eu falo para vocês quando eu digo, ó, observem esses sinais e sintomas. Observem o que o corpo de vocês está falando e se conectem com isso. Perguntem para vocês mesmos. O que tem aqui que eu não estou reconhecendo? O que faz parte desse sintoma, dessa doença que eu não estou reconhecendo? E aí você vai começar a limpar todas essas informações para começar a te conectar com a tua essência e teu propósito. Tá fazendo sentido aí? Acho que a minha irmã entrou também. Oi, Júlia. Bom dia. Bom dia, galera que tá entrando agora. Tá fazendo sentido, gente? Então, falamos de vazio, falamos dessa insatisfação e falamos dos sinais e sintomas, né? As doenças físicas, o corpo mostra, tá? Digam aí pra mim, tá fazendo sentido? Gente, vocês estão quietinhos. Ontem vocês estavam muito quietos e hoje vocês estão também. Falem alguma coisa, vamos lá. Bom, o que mais pode te acontecer, tá? Acho que essas são as piores coisas, todo mundo concorda? Porque é horrível a gente sentir um vazio, é horrível a gente se sentir sempre insatisfeito, né? Por mais que a gente faça, parece que a gente não tá fazendo nada, porque não tá suprindo aquela necessidade interna. E sintomas físicos, bom, eu sou a pessoa que eu tenho pavor de ficar doente, tá, gente? Eu tenho qualquer coisinha que me dá, eu já fico, não acredito que eu tô doente, porque daí eu já entendo que é o meu corpo me falando alguma coisa, ó, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Tá fazendo sentido, gente? Posso continuar? Falem pra mim se vocês estão entendendo. Hoje eu vim sem óculos e eu não consigo enxergar direito. Tá, mas se vocês perguntarem aqui, eu vou conseguir ler e responder pra vocês. Bom, vou continuar então. O que mais vai te acontecer se tu viver desconectado com o teu propósito? Tu vai viver fazendo coisas que tu não quer. Porque quanto mais desconectado você fica, mais a tendência... Porque assim, gente, já falei também em outras lives que eu fiz aqui com você sobre outros assuntos. Que quando a gente bota foco em algo, quando a gente põe a nossa energia em algo, é aquilo que a gente vai ter.
Então, se você colocar foco em coisas que você não quer fazer, coisas que não te deixam feliz, que não nutrem a tua alma, que não te dão alegria, que não te dão satisfação, mais você vai atrair isso. Mais você não vai se conectar com o que você realmente tem que se conectar e mais você vai viver conectada com coisas que não fazem sentido para você. Então, mais uma coisa que acontece é isso, você começa a se conectar cada vez mais com coisas que não fazem parte de você, que você não quer vivenciar, que você não quer aquilo para sua vida. Mas por quê? Porque você tá desconectada. E eu acho que isso também, para mim, é uma das piores coisas. Como eu falei para vocês, eu passei por isso quando eu estava lá no meu processo de depressão. Eu me desconectei tanto de mim que eu comecei a conectar com umas coisas aleatóriasíssimas. Sei nem se essa palavra existe. Muito aleatórias que não faziam sentido para mim. Pessoas que eram totalmente diferentes de mim. E eu tava deixando elas ficarem ali na minha vida porque eu tava ressoando com isso, porque eu não tava direcionando o que eu queria. Porque eu não conseguia nem parar para chegar nesse momento e falar assim, não, isso aqui eu não quero. Então, de umas coisas que eu coloquei na minha vida que eu não queria e eu não tirei, e eu não assumi para mim que não era aquilo, eu fui atraindo mais e mais coisas e eu vivia totalmente desconectada. Sabe uma pessoa, gente, que não vive o que ela quer viver? Porque na verdade eu nem sabia o que eu queria viver. Eu sabia o que as pessoas à minha volta gostavam e eu ia fazendo o que elas gostavam, sabe? Eu me convidavam para não sei o que eu nem pensava. Eu só ia. E aí você vai se conectando. Eu fui me conectando com coisas aleatórias. Para eu sair disso depois, gente, foi muito desafiador. Foi muito desafiador começar a me conectar, porque aí foi o que eu falei pra vocês. A gente se conecta, se desconecta tanto, se conecta com coisas que não fazem sentido pra gente, que quando a gente vai realmente olhar para aquilo e dizer, peraí, tem alguma coisa errada, não é isso que eu quero, não foi isso que eu vim fazer, eu sei que tem alguma coisa errada, vem os medos, vem a angústia, vem a ansiedade, vem todos esses sintomas de doenças, né? Porque a gente vai sendo obrigada a assumir que a gente tá num caminho errado. Só que dizer para nós mesmos que nós estamos errados é um medo. Traz um medo, traz uma insegurança. Tá, mas bom, e agora? Agora vem o novo. Agora eu preciso seguir um caminho diferente. E o ser humano, como eu já falei em outras lives para vocês também, ele se conecta com o passado. A nossa mente funciona conectada com o passado. Então, a tendência é que a gente sempre tenha medo do que é diferente. Sempre tenha medo do que é novo. Sempre tenha medo de fazer algo que a gente não conhece, que a nossa mente ainda não assimilou. Né? É muito fácil pra gente ficar fazendo coisas que a gente já conhece. Vou dar mais um exemplo meu para vocês. Eu sempre penso, se eu tiver que mudar de cidade, se algum dia, né, às vezes eu penso, gostaria de morar lá no Nordeste, porque é verão o ano inteiro, e eu amo calor o ano inteiro e tal. Daí eu penso, se eu tiver que me mudar, para mim vai ser fácil. Para mim é fácil sair da onde eu tô e ir para um outro estado, mesmo que eu não conheça ninguém. Por quê? Porque eu já fiz esse processo antes. Agora, se tu me disser que eu tenho que fazer, não sei, agora eu não consigo pensar num exemplo, mas fazer alguma coisa que eu não fiz, provavelmente eu vou ficar assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E aí vai vir a insegurança, porque o ser humano, ele tem esse medo do desconhecido. Ele tem esse medo do novo. Então, quando você está saindo desse momento em que você já identificou que tem algo errado na sua vida, que tem esse vazio, que você não está satisfeito, que você está atraindo coisas físicas no seu corpo e que você precisa fazer uma mudança, vai vir essa insegurança, vai vir esse medo. Mas e aí é que você começa a se conectar com quem você é para superar esse medo, tá? Para começar a construir a sensação de eu consigo, eu posso, eu sou capaz, tá? Tá fazendo sentido, gente? Hoje ou ontem, uma amiga minha ainda postou alguma coisa sobre procrastinação. E aí ela falou assim: nossa, se eu soubesse que fazendo o que eu tenho que fazer fosse me gerar essa sensação de ser capaz, de me sentir capaz, eu tinha feito antes. Ela falou isso e eu pensei, se todo mundo soubesse isso, que a gente não cria a sensação de eu sou capaz do nada. A gente vai gerando ela.
Ela não vem aleatório pra gente, do nada você acordou e disse, acordei e tô me sentindo capaz. Agora eu sou capaz de qualquer coisa. Não é assim. A gente vai criando isso, a gente vai gerando isso ao longo dos dias, construindo isso na nossa mente. Construindo, tirando da mente, depois passando para o papel e traçando objetivos, metas, né? Com as minhas pacientes eu trabalho sempre assim, tá? Por mais que eu trabalhe com técnica energética, né? A técnica que eu mais trabalho, a gente acessa o subconsciente da pessoa, transforma as informações ali, as crenças dela, que ela acredita que é negativo, a gente põe algo positivo no lugar e ela começa a viver e pensar de outra maneira. Mas por mais que eu trabalhe dessa forma, esse momento de mostrar para você que você consegue é muito importante. O que eu faço? Eu coloco metas para elas. Então, a cada semana que elas vêm me ver, eu coloco uma meta. Essa semana, então, a tua meta vai ser essa aqui, tá? Vou dar o exemplo de uma que tá nesse processo de emagrecimento. Então, a meta dela é fazer exercício 5 dias na semana, até que ela realmente se sinta capaz, porque ela vinha de um lugar em que ela não se sentia capaz de fazer exercício 5 vezes na semana. Então ela vai para a meta, a gente transforma dentro, mas coloca a meta. A meta é importante para trazer essa sensação de eu sou capaz, eu consigo, porque até que você mostre para você e para sua mente que isso existe, isso não vai ser real, tá? Vai ficar no imaginário, vai ficar na imaginação. Por exemplo, outra paciente minha, a gente está num processo de conectar ela com um relacionamento que funcione para a vida dela, né? Daí eu falei para ela, tu ficando em casa 7 dias da semana, não vai funcionar. A gente vai mudar todas as tuas crenças, a gente vai transformar todo o teu subconsciente, mas você precisa viver isso, você precisa ir para a rua. Daí a gente colocou metas, todo sábado, todo domingo, depois das 2 da tarde, ela vai sair para os lugares que ela gosta para começar a conectar com pessoas que também gostam das mesmas coisas que ela. Então, gente, para a gente trazer essa sensação de capacidade, seja qualquer coisa que a gente esteja fazendo, aqui a gente está falando de propósito, tá? Se você quer se sentir capaz de fazer o que você gostaria de fazer, comece a fazer. Comece a planejar. Depois que você planejar, você vai saber por onde ir, quais os próximos passos. Tem um exercício que eu gosto muito também, e às vezes eu uso ele com as minhas pacientes, que é assim. Você pega uma folha de papel e aí você coloca do passo 1 ao passo 10, tá? O passo 1 é onde você tá agora, e aí você vai descrever como você tá se sentindo no momento. Então, vamos supor que você tá desconectado do seu propósito, você sente que não tá vivendo a vida que você queria, não tá fazendo o que você queria fazer, aí você vai escrever ali: hoje eu me sinto incapaz, desconectada, com vazio, insatisfeita, taranã, taranã, taranã. Aí lá no passo 10 é onde você quer chegar. Daí você escreve: eu vou me sentir, ou eu me sinto, tá? Sempre como se você já estivesse vivendo, eu me sinto feliz, satisfeita, realizada na minha profissão, taranã, taranã, taranã. Então você vai ter o passo 1 e o passo 10, que é os momentos que você já sabe onde você quer chegar, se você já sabe, por mais que você não saiba como você quer servir ainda, tá? Qual é o seu propósito de fato, mas você já sabe que você quer conectar com ele. E aonde você tá. Depois você vai começar a preencher o meio. Você vai vir para você automático assim. Quais são os próximos passos? Para eu sair desse número 1 onde eu tô, qual seria o meu próximo passo, o número 2? Ou você pode começar de trás para frente também, tá? Lá do 10 pro 9 pro 8. Bom, eu quero me sentir assim. Então, qual seria o passo 9? Antes de eu me sentir assim, como que eu vou estar me sentindo? O que que eu vou estar fazendo? Então, gente, existem inúmeras formas de você se conectar com isso. Existem inúmeras maneiras de você conectar com a sua essência, com o seu propósito. Desde quinta eu tô falando isso para vocês, tô trazendo essa conexão para vocês. Vocês estão com a faca e o queijo na mão, vocês podem fazer muito bem sozinhos, tá? Pegar uma folha de papel e começar a escrever tudo isso. Conecta com a infância de vocês, conecta com o que vocês querem para vocês, com como vocês querem se sentir. Escrevam tudo isso e comecem a traçar esses objetivos. Comecem a traçar essas metas a serem realizadas. Tá fazendo sentido, gente? Me contem.
Às vezes eu começo a falar e não paro. Mas como vocês estão quietinhos, eu tô aproveitando pra falar, tá? Então é isso, gente. Para vocês saírem desse lugar de desconexão, de não estar se sentindo feliz, não estar se sentindo satisfeito, tá sentindo que tá desconectado, para vocês pararem de viver essa vida, tá? Vocês precisam começar a agir, precisam começar a tirar da mente e colocar no papel, começar a escrever, começar a conectar com o que vocês realmente querem. E se vocês não sabem ainda, tem curso dia 6 e 7, tá? Dia 6 e dia 7 agora, de maio, tem o curso para Descobrindo Meu Propósito, para vocês redescobrirem, para vocês reconectarem com isso que vocês já sabiam lá quando vocês eram crianças, para vocês conectarem com todas essas informações que vão te trazer clareza sobre o seu propósito, sobre o que você veio desempenhar aqui na Terra neste momento, esse momento incrível que a gente está vivendo hoje. Gente, vocês estão muito quietinhos, mandem presentes, falem alguma coisa, a gente já tá no final da live, temos um pouquinho mais que 10 minutos ainda e eu quero saber se vocês estão sabendo, se vocês estão entendendo, se estão prontos para colocar em prática, estão prontos para pegar papel e caneta e ir lá acessar as informações de vocês, o interior de vocês, conectar com isso, tá? Conectar com o propósito de vocês e parar de viver essas situações que ninguém gosta, né? Ninguém gosta de se sentir assim, ninguém gosta de se sentir insatisfeito, ninguém gosta de se sentir impotente, incapaz, ninguém gosta de sentir esse vazio que não sai, que não passa, mas tem que começar a criar isso, tá? Não vai ser, como eu falei, gente, não vai ser mágica, você não vai acordar um dia e vai dizer assim, nossa, superei. Do nada, acorda, já sei qual é o meu propósito. Não é assim que funciona, tá? Você precisa vivenciar o processo, você precisa se conectar com isso. Bom, gente, já que vocês não estão interagindo hoje vocês estão quietinhos, essa semana vocês estão quietinhos. Acho que o assunto é profundo, né? A gente toca em muitas feridas quando a gente fala disso, né? A gente toca em muitas coisas não tão boas. Mas então é isso, gente. Se vocês não têm perguntas, se é isso aí. Obrigada. Obrigada pelos presentes, gente. Vocês estão enviando. Muito obrigada. Mas é isso. Ó, eu posso ficar mais um pouquinho aqui com vocês, se vocês tiverem perguntas para fazer. Se não, se tá tudo resolvido, já entenderam tudo sobre o propósito, querem se conectar com isso, querem viver uma vida que realmente faça a alma de vocês assim, ó, eu estou vivendo a vida que eu quero viver, eu tô fazendo o que eu quero fazer, eu amo meu trabalho, eu amo minha profissão. Vocês querem viver isso, vocês não sabem como se conectar com isso, tem curso dia 6 e 7, tá? É um curso imersivo, tá, gente? Então, é na sexta e no sábado que vem, e a gente vai fazer é um curso teórico e prático também, tá? Tem várias ferramentas que vocês vão colocar em prática ali, na hora comigo, para começar a trazer clareza sobre isso, tá? Começar a conectar com o propósito de vocês, a relembrar o propósito, porque na verdade, quando a gente chega aqui na Terra, a gente já sabe, no momento que a gente nasce, a gente já sabe o que a gente veio fazer. A gente só vai se desconectando dessas informações. Então é isso, gente. Convido vocês, tá, para o curso, dia 6 e 7, na sexta e no sábado que vem. Vocês vão ser muito bem-vindos lá. Vou adorar estar ajudando vocês a se conectar com essas informações. E aguardo vocês, então, já que vocês não têm perguntas, já que vocês não têm mais interação aqui, deixo vocês por hoje, tá? Acho que semana que vem voltamos com outras lives, outros assuntos. O próximo assunto vai ser aprendendo a proteger-se espiritualmente, energeticamente, tá? Proteções espirituais aí pra gente, proteções do dia a dia, para que a gente não seja
que a energia externa não interfira na gente, tá? Então eu vejo vocês na próxima live. Beijo pra vocês, gratidão a todo mundo que ficou comigo até o finalzinho. Bom final de semana pra vocês. Beijo.